gravation. Começou recording, né? Gravation não, viu, Edmar? É recording. O povo agora começou, ninguém sabe, Edmar. Como assim? O Henrique é doido. Gente do céu, o Henrique, meu filho, tá precisando de ajuda? Você quer um abraço, querido? Oi, Henrique. O que ele falou? Silvinho matador de pombo? Você sabe que na, na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, na verdade, o que acontecia casos de pessoas passando fome e aí ia caçar. Só que a caça, quem não fosse nobre não tinha direito de caçar. O direito de caçar pertencia exclusivamente à nobreza. E aí camponeses foram um dia caçar lá e aí pegaram os pombos, e os pombos eram utilizados também às vezes como isca para outros animais. Bem, aí foram lá e destruíram um pombário lá da nobreza e pegaram os pombos e assaram, fizeram churrasco de pombo. Isso acontecia, né? Enfim, pombos, os pombos. Eu nunca entendi quando tem tradução, quando tem filme dublado, e aí tem uma expressão que eu nunca vi nenhum brasileiro falando, pombas. Ah, pombas. Deve ser esse povo que tem sobrenome de Hagler que deve falar pombas. A pessoa está com muita raiva, está com ódio mortal, aí alguém fala alguma coisa com ela, ela fala assim, pombas. Ai, ai, gente, querendo falar outras coisas, né? Que a gente obviamente não pode falar, porque o Henrique é um rapaz inocente e a gente não pode falar coisas pesadas aqui. Muito bem, gente, vamos continuar a nossa aula. Moçada, eu vou tentar falar da forma mais tranquila e, por favor, me façam perguntas para saber se vocês estão entendendo ou não. O que vai acontecer? Então. Eu não vou ficar. Eu preciso fazer esse conteúdo dos Estados Unidos, do século XIX. E aí, depois, moçada, eu vou fazer uma ava. Obviamente, amanhã eu faço postagem para vocês consumirem, acessarem as postagens na segunda. Se quiser acessar ao longo do fim de semana, pode acessar também. Mas até amanhã eu vou fazer uma postagem que eu vou colocar uma lista de atividades e devo colocar lá também um link de um Kahoot, tá? Sobre os Estados Unidos. Então, por favor, antes do recesso, vocês simplesmente me ignoraram. Vocês simplesmente me deixaram no vácuo. Fiz lá todo um Kahoot bonitinho para vocês acessarem, para eu saber se vocês estão aprendendo ou não, enfim. Mas aí vocês me ignoraram, né? E muito provavelmente na semana que vem eu já vou ter uma avaliação da apresentação de vocês. Quer dizer, a avaliação está muito fácil fazer, foi tudo ótimo e tal, mas é porque eu estou terminando de fazer as avaliações de um trabalho gigantesco que eu dei lá na outra unidade. Aí assim que eu terminar isso, aí eu passo para a correção das apresentações de vocês e aí dou um feedback para vocês na semana que vem. Bem, voltando ao que eu ia falar. Hoje, então, eu vou falar dos Estados Unidos, vou avançar o máximo possível, espero que eu acabe o assunto da independência, e se eu acabar, eu já vou para o segundo ponto, que é o mundo norte-americano pós-independência, né? Tem que falar da Segunda Guerra de Independência, uma guerra que aconteceu em 1812, a expansão territorial. Aliás, eu prefiro esse segundo assunto do que esse da independência dos Estados Unidos. Mas esse da independência dos Estados Unidos também é legal. Bem, então hoje a gente vai fazer isso. Então eu vou explicar bastante, vou falar até acabar a saliva. Amanhã eu vou postar então uma lista. Devo colocar vídeo também. Tem umas videoaulas do Nerdologia bem legais assim sobre esse assunto, então consumam isso. Vou colocar uma lista, vou colocar vídeo e vou colocar um link de um Kahoot para vocês consumirem na segunda-feira. Bem, semana que vem devo colocar o gabarito, então para quarta-feira da semana que vem eu devo colocar o gabarito da lista que eu vou postar. E devo colocar mais uma lista, porque provavelmente, se não tiver nenhum problema, a gente vai fazer uma AVA. Talvez na quinta-feira da semana que vem, durante a live,
como é que vai funcionar? Eu vou disponibilizar para vocês um link aqui, eu vou deixar o link aqui, vocês vão clicar no link e vão acessar o formulário. E aí, então, vocês vão responder questões relacionadas a esse conteúdo dos Estados Unidos, tá? Se vocês não se sentirem seguros para fazer na quinta-feira, a gente faz na outra semana, tá? Mas a gente, aí na quarta-feira, ao final da aula, eu vou perguntar, moçada, vocês estão seguros para fazer uma atividade de verificação de aprendizagem amanhã? Se vocês não estiverem seguros, a gente deixa para quarta-feira, tá? Então, o plano é esse. Ô, Pode Edmar, falar, licença, pode vai ser falar. o tempo da aula? O Vai ser o tempo tempo para da fazer? aula. Ah, entendi. Eu vou deixar os 50 minutos, mas não vão ser no máximo umas 10 questões. Tipo assim, umas 4 de múltipla escolha, 4 ou 5 de múltipla escolha e umas 4 ou 5 para vocês digitarem. Então, inclusive, é muito importante que quando vocês vão acessar o formulário, é online. Então, vocês vão acessar, colocar o nome de vocês e aí responder as questões lá. Só para eu verificar o que reteve desse conteúdo que eu estou ensinando exatamente agora, tá? Dos Estados Unidos. Então, esse vai ser um ensaio, na verdade. Esse vai ser um ensaio, porque ao final, porque eu vou trabalhar com os conteúdos, eu vou fazer uma recapitulação daquilo que vocês apresentaram. Então, eu vou falar da independência dos Estados Unidos, eu vou falar do Haiti, e depois eu vou falar da independência dos países latino-americanos. Bem, quando eu terminar todo esse conteúdo, mais a questão da Revolução Francesa, aí eu vou dar uma aba maior e já programada, e aí vocês já vão saber como é que funciona o método, e aí vocês vão ter condições de fazer até um pouco melhor. Isso não precisa ficar preocupado em relação à questão do desempenho, porque o mais importante nesse momento é saber o que vocês estão retendo. E o mais importante também, quer dizer, não é mais importante, tão importante quanto saber o que vocês estão retendo, é também vocês participarem. Então, todas as ferramentas que a gente trouxe aqui para vocês participarem, aprenderem, para vocês, enfim, né, para o processo de ensino-aprendizagem acontecer, o mais importante é a adesão de vocês, que vocês adiram ao que está sendo passado. Vocês precisam aderir ao que está sendo feito. Porque sem a adesão de vocês, a gente não consegue avançar. Por isso, é muito importante que vocês façam um Kahoot, para eu saber o que vocês estão aprendendo ou não. Eu vou disponibilizar ele a partir de amanhã, então amanhã ele já vai estar lá, vocês vão ter acesso ao link amanhã, e vão ter até quarta-feira da semana que vem para fazer. Mas façam até segunda-feira, quer dizer, façam até terça, para eu ter mais ou menos uma ideia do que vocês estão retendo do conteúdo, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Eu sou eu vou, volto, enfim. Bem, minha imaginação fértil. Mas gente, imagina uma pessoa chamar Hagler, Edmar Hagler, não combina. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, a gente vai voltar naquele slide que a gente estava ontem. Peraí, deixa eu ver só quem está aqui. Deixa eu ver se o povo está aqui. Eu estou vendo pouquíssima gente. Ana Gabriela, Carol, Cristiana, Gabriela, Henrique, Laura, Luana, Luísa, Luma, Raíssa, Vinícius. Para todo mundo aqui? Eu já não consigo mais. Esse ano está tão esquisito, né? Que eu não consigo lembrar exatamente do que cada. De quem está em cada sala, assim. Embora a sala seja pequena. Moçada, eu pedi para vocês na segunda-feira, eu coloquei na postagem da sexta, para vocês consumirem isso aqui. É a lista 16, né? Sobre a independência dos Estados Unidos. E é uma charge da Mafalda. E aí a Mafalda está aqui, deixa eu pegar minha canetinha bonitinha aqui. A Mafalda, ela está aqui. Ah, é só PowerPoint que esse negócio funciona. Eu pensei que isso funcionasse também. Ah, não, funciona assim. Aqui, ó. A Mafalda está aqui e ela está, obviamente, representando a Estátua da Liberdade, né? A Estátua da Liberdade foi um presente que os franceses deram para os americanos ali já na segunda metade do século XIX. E aí os meninos ali perguntaram o que foi que deu nela. Aí o menino responde, diz que é a liberdade iluminando o mundo.
Isso aqui, moçada, a liberdade iluminando o mundo, ele está fazendo um intertexto com a outra imagem, que é essa aqui, ó. Deixa eu pesquisar, vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. É liberdade guiando o povo, que é essa imagem aqui, ó. Abrir imagem. Abrir mais nova aqui. Não, meu filho. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem é do Delacroix. Muitas pessoas, de forma equivocada, acham que essa imagem representa a Revolução Francesa de 1789. Na verdade, não. Essa imagem aqui representa as revoluções que aconteceram depois na Europa, tá? Quer dizer, na França, né? E essa imagem, o nome dela é Liberdade Guiando o Povo. E é a mulher. Percebam que é a mulher. É a mulher. Então, a mulher se torna a senhora da liberdade. A partir da Revolução Francesa, cria-se uma tradição de que a mulher representa a liberdade. A mulher representa a concretização dos ideais iluministas. E aí, o que tem isso, né? Aqui, então, portanto, tem uma comunicação entre aquela imagem, né? E aqui está dizendo que a liberdade iluminando o mundo, que tem a ver também com a Estátua da Liberdade, com aquela tocha. A Estátua da Liberdade, a Lady of Liberty, ela está iluminando o mundo. Iluminando como? Com a liberdade. Portanto, há toda uma comunicação. O que eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas, eu vou repetir isso mais vezes. E se eu repetir muitas vezes e vocês não aguentarem mais ouvir eu repetindo, vocês, por favor, me avisem, que eu vou repetir mais ainda. Muito bem. O que acontece? O mundo em que vivemos, a gente pode chamar de pós-moderno, ou modernidade tardia, ou mundo contemporâneo. Nós somos consequências dos sonhos do iluminismo. O iluminismo nos prometeu liberdade, igualdade, fraternidade, propriedade. Então, esse mundo moderno que nós temos é um mundo engendrado, é um mundo projetado pelos ideais iluministas. Entende? Então, há uma série de símbolos. Em todos os cantos que você for, os mais tradicionais, eles estão sempre dialogando com esses ideais. Sempre. Se vocês, obviamente que vocês não vão fazer isso agora, talvez ano que vem, mas tem uma situação muito interessante que é o cemitério. Tem um cemitério aqui, o primeiro cemitério aqui de Belo Horizonte, que é o cemitério do Bonfim. As primeiras pessoas que foram enterradas lá importantes, os mausoléus delas, todos eles trazem elementos desse pensamento da liberdade, pensamento iluminista, concretizado na proclamação da República no Brasil. Tá? Então é o seguinte, a Lady of Liberty, que está sendo aqui representada pela Mafalda, é um grande ideal norte-americano, o ideal da liberdade. Eles falam isso o tempo todo, a liberdade, 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 liberdade. Porque os Estados Unidos foram engendrados também sob essa ideia da liberdade, como uma conquista da burguesia. Então, o sistema burguês, o Estado burguês, ele faz questão de fazer referências a todo instante nos seus monumentos, porque é um ideal muito caro para eles. Todos esses ideais, principalmente o da liberdade, mas só que liberdade é um conceito polissêmico. O que isso significa? Que o conceito de liberdade tem variados significados no tempo e no espaço. No tempo, porque ele variou. Liberdade para a burguesia, que estava ali destruindo o antigo regime, liberdade significava uma coisa. A liberdade hoje significa uma coisa completamente diferente. Se você falar de liberdade na Arábia Saudita, é uma coisa. Se você falar no Brasil, é uma coisa. Nos Estados Unidos, é outra coisa. Então, a liberdade, ela varia no espaço e no tempo, né? Histórico. Enfim, de qualquer modo,
é uma palavra, um conceito muito caro para nós, como vírgula, né? A gente sempre está falando em liberdade, e é uma coisa que nunca antes na história, na nossa história, a gente desejou tanto, né? Ter a liberdade para sair. Por exemplo, quando está tendo discussão política aí, geralmente a ideia de eu tenho liberdade para ir e vir, eu tenho liberdade de culto, eu tenho liberdade para escolher as coisas. Então, a liberdade está sempre presente em todos os cantos que você imaginar. Muito bem. É, e aí ela continua, iluminando o mundo, mas essa lâmpada está queimada. Então a menina aqui leva na literalidade, né? Mas a lâmpada está queimada. Aí a Mafalda responde: claro, é a maldita tensão mundial. E aqui tem um ponto muito importante que é o seguinte: as promessas foram feitas de liberdade, de fraternidade, de igualdade. E aí o que acontece no século XX? Duas guerras mundiais. O que acontece no século XX? Fascismo, nazismo, comunismo soviético, stalinista. Então, os ideais iluministas ganham novos corpos, e esses novos corpos vão ser tensionados em diversos momentos históricos. São reinterpretados, são ressignificados e são utilizados das mais variadas formas. Portanto, não há ideal puro, absolutamente. Eu creio na justiça e na esperança. Quando eu falo essa frase, eu creio na justiça e na esperança. Pronto, eu tenho dois conceitos extremamente sedutores, bonitos, e utópicos. E quando isso vai para a realidade vai aplicar esse conceito de forma completamente diferente daquilo que eu imaginei, né? A realidade nunca corresponde exatamente àquela abstração por detrás da palavra, por detrás do conceito. Nossa, mas hoje eu estou filosófico demais, meu Deus do céu, que coisa linda! Aí chega um adulto e pergunta: posso saber o que você está fazendo aí? E a Mafalda responde: eu sou a liberdade. Aí o moço responde a bravo, né? Com cara de bravo aqui. Primeiro ele tem uma cara de espanto, depois bravo, depois ele fica bobão. A liberdade, como a liberdade, sabe como você vai ficar se cair daí e essa lâmpada quebrar? E aí a Mafalda responde de forma genial: sei como a liberdade. Aqui então a definição é lâmpada quebrada. Então a liberdade representada pela luz está quebrada pela tensão mundial. A tensão mundial destruiu a liberdade, apagou a liberdade, apagou a chama da liberdade. Olha que pesado. E aí, por que eu estou falando disso? É porque quando a gente lê a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a gente até chora de emoção. A gente fica numa alegria, fala assim, meu Deus, maravilhosa, que coisa espetacular, eles estão prometendo o céu na terra, estão prometendo um sistema político que vai modificar a vida de todo mundo vai ser feliz, sair de casa cantando uma bela canção, abraçando um ao outro e louvando aos deuses, ao Deus, e todo mundo feliz, só que não, porque a liberdade é um projeto que não foi estendido para todo mundo. Não foi estendido para todo mundo, infelizmente. Enfim. Mas as perguntas, é isso que eu queria discutir com vocês aqui no, nessa charge. Em relação às perguntas, eu vou colocar o gabarito, mas eu quero discutir com vocês especialmente a questão C aqui, ó. A questão C está dizendo o seguinte: problematize a aplicação jurídica do conceito de liberdade presente na Declaração de Independência dos Estados Unidos no contexto posterior à formalização da independência. Que pergunta maravilhosa para colocar em prova, meu Deus do céu. Eu tenho tanto orgulho dessa pergunta que eu fiz. Você que fez essa? Essa foi eu que fiz. Essa é boa. Eu gostei dela também. Essas todas, na a gente vai verdade. responder.
a gente tem que responder falando sobre o fato de eles terem pregado a ideia de liberdade, autonomia, porém, os afro-americanos e os indígenas continuaram sendo excluídos, né? É isso? Ô, Laura, você é maravilhosa, viu? Meu Deus do céu. Olha só, então é o seguinte, a questão da igualdade. Ô, tela. Passou aqui. Sou maravilhosa. Igualdade. Laura, você é maravilhosa. A questão da igualdade, quando a gente fala na época do contexto do iluminismo, não é a igualdade social ou econômica, é a igualdade jurídica. E aí, quando eu uso o verbo de comando problematize, está dizendo justamente para apontar aquilo que a Laura acabou de dizer, que isso tinha um limite. Então, quando eles falam em igualdade, quando eles estão falando em liberdade para todo mundo, na verdade, eles estão pensando no homem branco colonizador, o settler, the American settler, aquele homem que construiu, na visão deles, a nação. A mulher, o negro e os indígenas, não. Muito menos os latinos, enfim, né? Mas, assim, de forma geral, a liberdade é para o homem branco. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, embora tenha trazido muitas conquistas, e é, de fato, uma revolução, mas perceba que a revolução geralmente está associada a um conceito bom, positivo, mas ela é limitada. E ela não se estende para grupos extremamente fundamentais para a composição social, que são as mulheres, os negros e os indígenas. Então, é a liberdade para quem, no final das contas? Liberdade para os homens. A igualdade jurídica para quê? Para os homens. Nem o status de cidadania os negros tinham. Os negros estão ainda em luta nos Estados Unidos para a conquista da cidadania plena. Portanto, quando daqui a pouco vocês estão fazendo 16 anos, e aí quando a gente, né, tiver a oportunidade de sair de casa, enfim, quando houver propaganda política, os caras vão falar o seguinte: exerça a sua cidadania, vote. Votar é apenas um dos poucos aspectos, um dos muitos aspectos da prática cidadã, uma das práticas políticas. Então, exercer o voto é extremamente importante, mas ele não garante uma comunidade política saudável. Uma comunidade política saudável depende de outros elementos. Uma constante vigilância da opinião pública para fazer com que os caras que estão lá eleitos, seja lá o que for, não façam o que quiser. O problema todo é que é o seguinte: a nossa república brasileira, ela está amadurecendo muito mal. De uma forma geral, a República Ocidental está envelhecendo de forma muito ruim. Por quê? Porque, de um lado, os caras que lideraram, protagonizaram as lutas, que implementaram a República, não querem largar o osso de forma alguma, e os outros grupos, quando tentam participar desse jogo político, eles são criminalizados. Por exemplo, como acontece com os negros. Só a presença dos negros já é uma situação extremamente problemática do ponto de vista dos conquistadores, dos líderes, né? Então, eles vão criar uma série de estratégias para fazer com que alguns grupos não participem. E quando participem, eles são estereotipados, eles são perseguidos, enfim, né? Há muitos desestímulos para que esses outros grupos não participem, para que as coisas continuem como estão, né? Com a predominância de um grupo muito pequeno de pessoas. Uma verdadeira oligarquia. Quando a gente for falar sobre o Império no Brasil, eu vou fazer um trabalho específico com vocês. Não sei se vai ser uma atividade, mas enfim, mas eu quero, porque eu estou lendo um livro que se chama Cidade Febril. E assim, é um absurdo o que os caras faziam em pleno Império. Eles simplesmente criminalizaram a existência do pobre. Você ser pobre era um crime. E aí, imagina, tipo assim, quem que era pobre naquela época? A maioria era negra, né? Ainda no Império tinha escravidão, então o escravo nem era considerado, mas o escravo liberto
pobre, ou o branco pobre, era o pardo, né? Pobre, ele era criminalizado, só por existir. Só por existir. O cara, ele está passando, é um trabalhador, sei lá, esqueceu o documento dele em casa. E aí ele está voltando da fábrica, ele estava trabalhando, ele passa na rua, ele é preso. Por quê? Porque ele está sem documento, porque ele é pobre, né? Então ele não tem como comprovar de onde que ele veio, de para onde que ele está indo, então ele é preso simplesmente por estar passando, né? Enfim, nós temos umas questões na história e aí a gente tem algumas permanências dessas práticas, sabe? Eu estou fazendo uma dura crítica aqui, e aí me perdoem se eu estou sendo incisivo demais, mas a questão é o seguinte, que as promessas da liberdade com as quais eu comungo, as promessas da liberdade, elas não são realizadas para todos os grupos, né? Embora, quando a gente olha para o sistema que nós vivemos, é um sistema que realizou um monte de coisas, vários avanços tecnológicos, várias conquistas foram realizadas durante a implementação desse sistema. Eu nem sei se vai ter outro sistema depois disso. A questão toda é o seguinte, que a gente nunca pode ter uma posição passiva diante daquilo que nos é imposto. A gente tem que ter a capacidade de fazer a crítica devida, né? Bem, eu pensei que ia ficar 5 minutos nesse negócio, eu já estou meia hora no trem. Muito bem, vamos lá. Vocês não estão ouvindo. Peraí, deixa eu compartilhar um negócio aqui para vocês ouvirem uma coisa. Eu não sei se, inclusive, eu vou ter problema. Eu vou tocar só rapidinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo com o áudio do sistema. Vamos ver se vai ouvir. Vai, filho. Ah, não. Ah, tinha um hino dos Estados Unidos aqui tocando. Não vai passar, não. Melhor, porque senão eu tenho problemas depois para colocar no YouTube. Muito bem. A gente estava no ponto em que nós estávamos explicando a reação a partir da Assembleia de Massachusetts. Os caras fazem lá uma revolta e aí eles são massacrados. Eles fazem um protesto, na verdade. O massacre de Boston, em 1770, foi um protesto feito a partir da organização da Assembleia de Massachusetts, quando os caras foram levar as suas reivindicações. E esse protesto ele foi muito importante porque ele contribuiu para a abolição dos atos Townshend. E os atos Townshend, eles estavam na mesma pegada dessas outras leis aqui. A lei do açúcar, a lei do selo e a lei do aquartelamento. Então, enfim, eles conseguiram a revogação de quase todos os atos. O único ato que não foi abolido foi o chá. Por que o chá não foi abolido? Porque um pouco tempo depois, agora, acontece que o negócio ficou numa controvérsia, né? Os produtores de chá não aceitaram esse imposto de jeito nenhum. Se recusaram, se rebelaram, reivindicaram, até que a coroa britânica estabelece, dá mais um tiro no pé, e aí cria a lei do chá, estabelecendo uma companhia privada, a Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais existiu em vários lugares. Existia uma Companhia das Índias Orientais na Inglaterra, na Holanda, em Portugal, na Espanha, e essas companhias são empresas privadas que têm um monopólio do comércio de alguns produtos. Então, eles têm a conivência da coroa europeia, seja lá onde está, e para monopolizar um produto. Se tem um monopólio, a companhia, a empresa, estabelece o preço que ela quer. E aí, no final das contas, o produtor daquele produto é prejudicado. E aí, por causa disso, por causa da lei do chá, que dava o monopólio do chá para a Companhia das Índias Orientais, os colonos, produtores de chá, disfarçados de indígenas, que é aqueles caras a mão de obra indígena era utilizada para fazer o carregamento. Mas ao invés de serem os índios mesmo, foram os próprios colonos que se disfarçaram, entraram nos navios e fizeram uma rave que ficou conhecida como Boston Tea Party, que é a festa do chá de Boston, em que eles simplesmente jogaram todas as caixas de chá, todo o carregamento de chá ao mar. Falaram assim, quer o chá? Então pega aí, ó. Aí jogaram chá para os peixes. E aí os peixes ficaram lá, né,
Ficaram lá bem tranquilos, bem suave na nave lá com o chá jogado no mar. Muito bem. E aí, por causa desse protesto em 1773, que é a festa do Boston Tea Party, em inglês fica até mais legal, festa do chá de Boston, Boston Tea Party. Por causa dessa revolta, a Inglaterra então implementa as leis intoleráveis em 1774. E essas leis intoleráveis, basicamente, é o seguinte: são intervenções militares para impedir que os colonos fizessem novas revoltas. Então, o governo britânico, vendo o que aconteceu lá na Boston Tea Party, resolve, então, estabelecer leis mais duras em relação à colônia. Lembrando que eu disse ontem, durante todo o período colonial, os colonos tiveram relativa autonomia. E aí, de repente, por causa da Guerra dos 7 Anos, ou a Guerra Franco-Indígena, os britânicos começam a adotar uma série de medidas para reprimir os colonos obviamente não vão aceitar. Eles cresceram com a autonomia, querem um outro sistema, eles querem outra coisa. Então eles vão se revoltar. Quanto mais os colonos se revoltam, mais dura fica a repressão britânica. Então o negócio, obviamente, vai dar uma treta sem precedentes na história norte-americana. Isso aqui é a representação do Boston Tea Party, que é a festa lá que os caras dizem, que é chá, toma aí, tubarão. Aí joga o chá pro tubarão, aí o tubarão toma o chá lá. Bem, e aí, por causa das leis intoleráveis, os colonos percebem o seguinte, cara, não tem jeito. Nós gostamos dos britânicos, eles são bonitinhos, eles são legais. Um dia no futuro eles vão ter uma rainha maravilhosa, que é Elizabeth II, eles já sabiam, né? Inclusive, né? Porque na realidade a rainha Elizabeth II devia já estar viva nessa época, inclusive. Que ela deve ter uns 377 anos de idade. Muito bem. Mas os caras gostavam dos britânicos. Os colonos americanos gostavam, eles chamavam inclusive de irmão. Mandava carta assim, oi irmãozinho, vocês são meus irmãos, enfim. Acontece que os colonos, já cansados de tanta repressão, eles fazem um congresso, eles reúnem representantes, pessoas mais proeminentes das 13 colônias, e aí eles criaram um grupo de WhatsApp para eles fazerem essa reunião. Não tinha pandemia, então eles podiam aglomerar. Então eles vão se aglomerar lá na Filadélfia, em setembro de 1774. E aí, e essa aglomeração, por que eles fizeram essa aglomeração? Porque eles queriam 3 coisas principais. Tem outras coisas, mas 3 coisas principais. Eles reivindicavam em relação à coroa. Pediam a revogação, a eliminação das leis intoleráveis, né? Então aí colocaram lá num documento bonitinho. Queriam a igualdade de direitos, Eu queria saber desenhar, que eu queria desenhar um joinha aqui, ó, igualdade de direitos. Então, por quê? Porque os colonos não tinham os mesmos direitos que os britânicos, entende? Por isso que eles queriam igualdade de direitos. Mais um ponto aqui, ó, igualdade de direitos é uma reivindicação iluminista, então eles querem isso. E também queriam direito à rebelião. O direito à rebelião, pessoal, é um direito também iluminista, é um pensamento iluminista. Eles queriam isso aqui também. E aí, eles ficaram reunidos ali um tempo, na Filadélfia, discutindo, representantes das 13 colônias, discutindo, o que a gente vai fazer e tal. Aí, fazem um documento, bacana e tal, tira xerox em 3 vias, tal, protocolo, não sei o que lá, não sei o que lá, aí manda para o rei da Grã-Bretanha. Fala assim, rei, toma aqui, ó, a gente não quer mais nada, a gente quer isso, tá? A gente quer que as leis intoleráveis não existam, a gente quer igualdade de direitos, a gente quer o direito à rebelião. Beleza? E manda para o rei. O rei simplesmente ignora a carta dos caras, simplesmente ignora. E aí, o primeiro congresso aconteceu em setembro de 1774. E aí, como o rei ignorou completamente as reivindicações dos colonos, aí os colonos fazem uma nova aglomeração. Essa nova aglomeração ficou conhecida como o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que aconteceu em maio de 1775. E neste congresso,
Eles disseram, não, gente, não tem jeito mais, a gente mandou uma carta para o rei simplesmente nos ignorou, então não temos mais que continuarmos sob a tutela, sob o governo desse rei, precisamos separar. Então, no segundo congresso da Filadélfia, começam então a adotar ou começam a planejar como eles se separariam da Grã-Bretanha. O George Washington, que depois vai ser o primeiro presidente da República, ele foi indicado como líder da resistência para realizar tantas questões políticas como também questões estratégicas de luta. E aí, então, os colonos, de uma forma geral, foram chamados a lutar contra a Inglaterra. Então, o segundo congresso da Filadélfia é o congresso separatista. E a partir disso, então, eles decidem lutar e resistir contra toda e qualquer opressão britânica sobre eles. Bem, e aí, isso foi em maio. Obviamente, começam os preparos, os preparativos, né, para a luta, até que... Oi, travou não, né? Não. No primeiro congresso, o governo ele ignora a carta que eles mandaram, só que envia tropa para a colônia, não é isso? Na verdade, as tropas já estavam aqui. Quando vem um número maciço de tropas, depois da declaração de independência. As tropas já estavam aqui, inclusive devido a essa lei aqui, ó. Depois da Guerra dos 7 Anos, houve a permanência, a existência permanente de um exército aqui. Aqui não, né? Lá nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, quando no primeiro congresso não tem muitas repercussões, não. Simplesmente ele não atende. Agora, depois do segundo congresso, aí começam a vir mais pessoas, mas substancialmente vem muito mais soldados a partir da declaração da independência de 1776. Por quê? Porque imediatamente a declaração começa a Guerra de Independência, que vai durar entre 1776 a 1783, tá? Então, a grande massa militar vinda para frear a independência norte-americana virá depois da Declaração de Independência, que é basicamente um documento com ali as principais diretrizes, parâmetros e desejos e demandas dos colonos em relação à Grã-Bretanha. Então, as justificativas, inclusive filosóficas. O texto é todo filosófico, e foi escrito por Thomas Jefferson, que é considerado, inclusive, um filósofo também, e ele tenta demonstrar como que o domínio metropolitano ele é incongruente com os novos ares que estavam despertando a partir dos estados modernos, que não tinha razão de ser mais aquele tipo de colonização. Então, a declaração fazia ampla defesa da liberdade, de novo a liberdade aqui, a igualdade entre os homens. A igualdade jurídica, nunca se esqueçam disso. O socialismo, que é fiote também do iluminismo, não, jurídica ficou uma porcaria aqui, mas o socialismo, que também é um filhote do iluminismo, vai pegar essa igualdade jurídica e vai levar para a igualdade social e econômica, tá? Mas a igualdade nesse igualdade burguesa, igualdade não acreditam na igualdade social e econômica, né? Então, os liberais, de uma forma geral, acreditam apenas no seguinte, que todas as pessoas devem ter acesso de forma igual aos recursos. A partir disso, o que eles farão com os recursos? Aí depende de cada um. A famosa meritocracia. Mas, se não houver a possibilidade dessa igualdade do ponto de partida, o governo tem que prover isso, o governo tem que promover isso para fazer com que as pessoas tenham as mesmas condições de luta, né? Bem, mas eles não acreditam efetivamente que um dia existirá uma sociedade onde as pessoas serão todas iguais. Se você pensa mais ou menos assim, você é um liberal, entende?
Então, você defende o liberalismo, que todas as pessoas tenham um mínimo de condições iguais, mais ou menos, para depois aí se desenvolverem. Mas a igualdade econômica e social nunca haverá. Bem, segundo o liberalismo, né? Forte influência do iluminismo, né? A declaração, está lá, a palavra da ordem é a liberdade. Direito dos homens à vida, à liberdade, à resistência contra a tirania. O nome disso aqui, pessoal, é direitos humanos. E isso está na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando dos direitos engendrados pelas revoluções burguesas. Na origem do mundo burguês que nós vivemos, do mundo capitalista que nós vivemos, isso aqui foi fundamental. Isso aqui que inspirou a luta das pessoas. Os direitos humanos, os direitos básicos de todo ser humano, que é o direito à vida, à liberdade e à resistência contra a tirania. Por quê? Porque se houver um tirano que confrontar a liberdade prevalece sobre o tirano. Né? O tirano é apenas enfim. Bem, aqui, o que acontece no final das contas? Após, então, a declaração de independência, começa a guerra. No outro dia, não. As coisas demoram um pouquinho, enfim. No início, as tropas já presentes com reforços que vão vir lá da Inglaterra, a Grã-Bretanha impõe severas derrotas aos colonos, mas aí, a partir de 1777, chegam os chapulins colorados. Quem são os chapulins colorados que vão ajudar os colonos? Os franceses, que tinha rivalidade, tinha treta, né, com os britânicos, os holandeses, que estavam a fim de explorar o mercado norte-americano, e os espanhóis, que também tinham questões territoriais e também tinham interesse também no mercado. Bem, então, os colonos recebem importantes reforços desses 3 países aqui. E aí os franceses, que estavam numa situação econômica muito ruim, vão enviar 7.500 homens e vão tomar um grande prejuízo com isso. Apesar da vitória dos colonos no final das contas, mas quem vai arcar com o prejuízo da guerra não serão os colonos. Os franceses vão arcar com os prejuízos de terem mandado 7.500 soldados e terem se envolvido numa guerra que não era deles. Bem, e aí, enfim, né? Aqui em 1779 a Espanha aderiu, junto com os colonos, até que em 1781 os colonos vencem as tropas britânicas. E aí, na cidade de Yorktown, o exército inglês capitulou, ou seja, desistiu da guerra, né? Bem, e aí, só que o reconhecimento da independência só se dará em 1783, na França, com o Tratado de Paris. A Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. E aí as 13 colônias se tornam independentes. E aí o grande lema bem, somos independentes. E agora, o que faremos? Faremos uma república, faremos uma democracia, um governo tirânico, enfim, aí surge uma dúvida. Só que eles eram bastante influenciados pelas ideias iluministas. Então, imediatamente eles começam a pensar como organizar um Estado, um país, em que haja ao mesmo tempo autonomia para as 13 colônias, que já não são colônias mais, que vão se transformar em estados. Como é que a gente vai manter a autonomia desses estados, mas também garantir uma unidade mínima entre esses 13 estados? Então, tinha um dilema. Qual era o governo ideal para o governo pós-independência, para um país independente? Que governo que se estabeleceria? Descartar. E aí, essa vai ser a grande dúvida que eles vão ter que resolver depois. Afinal de contas, o que será feito? E aí a gente viu que, no final das contas, o sistema vai ser o republicano. Os Estados Unidos terão
o maior sucesso, a história de sucesso mais longeva em relação à manutenção das práticas republicanas. A gente pode criticar os Estados Unidos por um monte de coisa, mas tem uma coisa que eles têm muito interessante, que é justamente a estabilidade política. E aí, por exemplo, tem o presidente atual, o Trump, que é de uma corrente ideológica mais à direita, né, extrema-direita. E aí, porque na verdade, grande parte, 95% da população norte-americana é de direita, 95% da população é conservadora. O conservadorismo, ele não é originariamente ruim, não. É preciso ter pessoas conservadoras na sociedade. Por exemplo, a escola é uma instituição conservadora, porque ela conserva hábitos muito antigos. Mas se ela só for conservadora, ela vai se perder, porque se ela não se inovar, enfim. Então, o conservadorismo ele não é problemático. De qualquer forma, então, os americanos, grande parte da população é de direita, né? Mas eles têm uma estabilidade política longeva. E aí eles têm um revezamento de poder. Eu diria que os republicanos, eles são mais, né, mais próximos à extrema-direita e os democratas são mais centro-direita, né? E aí eles se revezando no poder, eles vão implementando políticas e essas políticas vão ajudando o país a se desenvolver. Então, enfim, é importante essa história, essa estabilidade política deles é uma coisa que vem desde a época da independência, desde 1776. Houve um ou outro caso ali de maior instabilidade, houve processo de impeachment, houve processo de renúncia, houve presidentes que foram assassinados no mandato, mas, mesmo assim, a permanência democrática ela é longeva, o que, por exemplo, não aconteceu no Brasil, infelizmente. E agora, com essa história triste, eu preciso ir ali no canto e chorar. Moçada, então é o seguinte, só recapitulando rapidinho. Amanhã eu vou postar uma lista sobre esses assuntos que eu abordei hoje, sem gabarito. Vou colocar um vídeo aulas sobre esse assunto que é muito interessante e vou colocar também um link de um Kahoot, tá? Então, eu vou colocar para vocês consumirem um material na segunda. Se quiser também fazer no final de semana, já adianta, tá? Na quarta-feira, eu vou avançar nesse conteúdo o máximo que eu puder e na quinta-feira a gente vai fazer uma pequena atividade, tá? Muito possivelmente na quarta também a gente terá mais uma lista e aí a gente avança no conteúdo, tá bom? Mas aí a gente, no final da quarta, a gente vai saber se a gente está preparado ou não, tá bom? Moçada, muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês estejam bem, fiquem saudáveis e contem comigo para o que vocês precisarem. É um prazer insofismável e um privilégio ser professor de vocês. Um grande abraço, até a próxima, gente. Tchau. Beijo, Edmar. Muito obrigada. Melhor professor de história. Que isso. Obrigada, Edmar. Beijo.